Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Capítulo 4. Vamos ler o versículo 38 e o 39. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Os irmãos encontraram? Amém? Então diz assim a leitura das Sagradas Escrituras. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra esta que é inerrante, eficaz, fiel e eterna. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações através da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito ministre a Tua palavra, meu Deus, no nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades contidas aqui nesse texto, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse milagre de Jesus, sobre a cura da sogra de Pedro. Quero compartilhar com vocês esse milagre que muitas vezes é tido como um pequeno milagre, né? E nós vamos ver que não é tão simples assim como parece. E nós vamos ver também que Jesus, ele é Deus no micro e ele é Deus também no macro. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todas, e em qualquer circunstância, ele é Deus e tem poder. Essa é a verdade que nós encontramos aqui. Em uma outra versão, diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Meus irmãos, todos sabem que o primeiro milagre de Jesus Cristo aconteceu em Caná da Galileia, em um casamento. Esse é o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas esse milagre aqui que Jesus Cristo operou, ele está no início do ministério do Senhor Jesus. Nós não sabemos qual é a colocação dele, qual é no ranking dos milagres que Cristo fez, qual é o número desse. Mas ele está no início do ministério de Jesus Cristo. E nós podemos fazer um breve resumo. Quando nós olhamos para o Evangelho aqui de Lucas, nós vemos Jesus sendo batizado e com aproximadamente 30 anos de idade. Logo em sequência do seu batismo, Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo até o deserto e é tentado por Satanás durante 40 dias. 40 dias. Aqui eu sempre gosto de fazer um parênteses, porque infelizmente muitos crentes têm vindo para a igreja buscar exatamente aquilo que Satanás ofertou para Jesus Cristo no deserto. Parece que os valores se inverteram. As pessoas estão buscando a Deus, mas com a intenção de receber aquilo
que Satanás ofereceu para Jesus Cristo no deserto. E nós sabemos o que é riqueza, fama e glória. Jesus repreendeu Satanás e ele então saiu da sua presença. Depois disso, Jesus Cristo volta para Nazaré, aonde ele não é bem recebido. Se você olhar aí no capítulo 4 da sua Bíblia, no versículo 24, diz assim: continuou ele, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus não foi bem recebido de volta. Diz o texto que Jesus Cristo, ele ensinava nas sinagogas. Nos sábados, ali naquela região da Galileia e também em Nazaré, Jesus Cristo ensinava nas sinagogas. E em um sábado, na sinagoga, lhe deram o livro do profeta Isaías. E Jesus Cristo abriu o livro do profeta Isaías e leu uma profecia. Leia comigo, está lá a partir do versículo 18 de Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar, libertar aos cativos e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Quando Cristo fala isso, diz o texto, que aqueles homens que estavam na sinagoga ficaram muito irritados. Eles ficaram irados e arrastaram Jesus Cristo para o cume da montanha, com o intuito de arremessá-lo de lá, matar Jesus naquela ocasião. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo se retirou e passou pelo meio deles. Como é que Jesus fez isso? Nós não sabemos, mas ele não fugiu, ele deixou ser conduzido, e quando chegaram lá no cume da montanha, não conseguiram jogar Cristo lá de cima. E então, na sequência do texto, nós vamos ver que Jesus Cristo desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e continuava ensinando no sábado, versículo 31 e 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. Em um desses sábados, enquanto Jesus Cristo ensinava na sinagoga, um homem ficou possesso por um espírito maligno. Ficou possuído por um demônio. E esse demônio gritou, exclamou em Lucas 4,34, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Veja, meus queridos irmãos, que até os demônios sabem quem é Jesus. E muitas vezes nós que somos seus filhos, não sabemos, não reconhecemos. Duvidamos do seu poder, duvidamos da sua autoridade, duvidamos da sua capacidade. E Jesus Cristo, naquela sinagoga, no versículo 35, o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio jogou-o no chão, no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Veja que Jesus não faz nenhuma mandinga gospel. Jesus não faz nem nada, Jesus não faz nenhum procedimento. Ele simplesmente repreende, cala-te. E aquele espírito maligno saiu daquele homem. Todos ficaram espantados com a autoridade de Jesus. Versículo 36 e 37. Veio espanto sobre eles e diziam entre si: que palavra é esta? Até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda aquela redondeza. É exatamente nesse contexto de autoridade, de poder, de Jesus Cristo mostrando ao mundo
a sua missão, a sua obra de vir destruir as obras do diabo, de pôr fim nesse reinado satânico e maligno, que Jesus é convidado para ir na casa de um homem chamado Simão Pedro. Simão Pedro. É exatamente nesse contexto que Cristo sai da sinagoga e vai entrar na casa de um simples pescador. Versículo 38 e 39, que nós começamos o texto. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com muita febre e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou imediatamente. Ela se levantou e os servia. Simão aqui é o Pedro. Está escrito lá em Mateus 4:18. Jesus deu esse nome para ele. Jesus o chamava de Pedro, é Simão. E eu quero então compartilhar aqui 3 pontos essenciais que me chamam a atenção nesse texto. O primeiro deles é que Jesus Cristo entrou na casa. Quando eu olho para esse texto e leio isso, que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa, eu fico encantado, irmãos. Eu fico encantado com a simplicidade de Jesus. O texto diz que a sua fama crescia. Jesus poderia caminhar entre os nobres. Jesus poderia entrar nos mais ricos palácios. Ele poderia, sim ou não? É óbvio que sim. Mas ele decidiu andar junto com os humildes. Jesus demonstra aqui uma simplicidade. Eu fico encantado também com a sua cordialidade e respeito. Jesus nunca recusou nenhum convite. Todos que convidaram Jesus para ir até as suas casas, Jesus foi. Jesus atendeu o convite. E Jesus muitas vezes até se antecipou, como no caso de Zaqueu. Jesus viu o Zaqueu em cima da árvore, uma árvore difícil de escalar, pois tinha espinhos. Jesus falou: hoje eu vou jantar contigo, eu vou na sua casa. Jesus gosta de estar com os seus. Jesus nunca recusou nenhum convite. Sempre que convidado, ele prontamente atendeu e foi fazer aquela visita. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus não recusou o convite para ir em um casamento em Caná da Galileia. Jesus entrou na casa de Jairo. Jesus visitou a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Jesus Cristo jantou junto com um fariseu. Jesus Cristo foi visitar a casa do pequeno Zaqueu, mesmo depois de ressurreto. Jesus Cristo caminhou junto com 2 discípulos até Emaús, e quando o convidado entrou na casinha simples deles. Toda vez que alguém faz um convite para Jesus entrar na sua casa, Jesus Cristo atende. Jesus atende o nosso pedido. E isso me leva a pensar, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo gosta de visitar o seu povo. Que Jesus Cristo, como o bom pastor que é, ele gosta de estar junto com as suas ovelhas. Que Jesus Cristo tem prazer em estar conosco na nossa casa. Jesus quer estar junto com você. Jesus quer fazer parte da mesa. Mas muitas vezes, infelizmente, somos nós que não convidamos Jesus para entrar. Somos nós que fechamos a porta. É a igreja que não deixa Jesus entrar. Como eu disse para os irmãos, nós gostamos às vezes de usar aquele texto de Apocalipse, aonde diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. E a gente gosta de usar esse texto para falar para as pessoas que ainda não têm Jesus nos seus corações. E a gente diz: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Quando na verdade nós sabemos que aquele texto é Jesus falando para a igreja. Eu quero entrar, mas vocês não ouvem a minha voz. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que fizeram um convite para Jesus puderam desfrutar da presença de Jesus nas suas vidas e também nas suas casas. Todos aqueles que abrem a porta do seu coração
Jesus faz morada. Jesus não faz exigência. Ele não pede qual é o condomínio que você mora. Não. Jesus entra na casa do rico, mas Jesus Cristo entra também naquela casa que nem fechadura tem, que às vezes é fechada a porta com uma tramela. Jesus entra na casa do simples, do humilde. Jesus Cristo entra também na casa do milionário. Ele não faz acepção de pessoas. Quem chama Jesus para entrar, recebe a presença do Mestre. E o que é ainda mais maravilhoso do que isso, apesar de parecer redundante, é que onde Jesus Cristo chega, ali acontece mudança e milagre. É impossível do ambiente continuar o mesmo com a presença de Jesus. É impossível. Não há nenhuma possibilidade. No casamento em Caná da Galileia, a água se transformou em um melhor vinho, porque Jesus estava presente. Na casa de Jairo, a morte bateu em retirada quando Jesus Cristo disse: menina, te digo, levanta-te. Quando nós olhamos para a Bíblia, na casa dos 3 irmãos, a palavra de Deus chegou. Na casa do fariseu, uma penetra pecadora, tida como pecadora, encontrou honra e perdão diante de Jesus. Na casa de Zaqueu, salvação e conversão. Aquele homem se converteu a tal ponto que abriu o cofre e disse: eu vou retribuir. Quem eu extorqui, quem eu roubei, eu vou devolver. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Na casa dos discípulos em Imaús, houve revelação, renovo de forças e avivamento. Aqueles homens que abandonaram Jerusalém, cabisbaixos, porque o seu herói tinha morrido, voltaram o caminho todo correndo com uma palavra nos seus lábios: Jesus Cristo ressuscitou. Não existe ambiente que Cristo não consiga transformar, pelo simples fato de estar presente. Quando Jesus Cristo chega, a mudança acontece. A mudança acontece. Oh, meus queridos irmãos, sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como. Aonde Jesus Cristo está, há transformação. As trevas podem até tentar prevalecer, a escuridão pode até tentar reinar, mas isso só acontece até o momento em que Cristo chega. Quando Cristo chega, a luz do Altíssimo prevalece. É isso que o Evangelho de João diz no capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Não foi diferente na casa de Pedro. Aquela febre durou até que Jesus Cristo chegou. Aquela agonia, aquela incerteza, aquele mal-estar, aquele ambiente pesado, de você não saber o que fazer mais para resolver aquela situação, se resolveu com o simples fato da chegada de Jesus Cristo. Diz o texto que a sogra de Pedro estava acamada e ardendo em febre. Acamada e ardendo em febre. Então não era apenas uma febre. Ela não estava com o corpo febril. Aquela mulher estava presa à febre. E por isso que eu escolhi o Evangelho de Lucas, porque Lucas é médico. E Lucas vai nos dar alguns detalhes que os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, não vão dizer. Em Mateus e Marcos só diz que aquela mulher estava com febre. Mas 37,7 já é febre. E quase 40 também é febre. E tem uma diferença monstruosa entre um e outro. E Lucas, por ser médico, com o seu olhar clínico, ele vai dizer que aquela mulher estava ardendo em febre, com muita febre. E o texto original grego diz que ela estava presa àquela febre. É essa a palavra que Lucas usa. Ela estava acorrentada àquela febre. Eles já tinham feito de tudo, mas a febre não baixava. Eles já tinham tentado e esgotado todas as suas possibilidades, mas aquela febre não deixava. Diz aí versículo 38. A sogra de Simão estava doente
com febre muito alta. Em outras versões, com muita febre. E pediram a Jesus em favor dela. Isso nos revela algumas coisas, alguns fatos que são óbvios. Mas devido à infantilidade da fé cristã nos dias atuais, até o óbvio a gente tem que falar. E o que é que esse texto nos revela de óbvio? Que nós precisamos falar. É que pessoas crentes e seus familiares também adoecem. Vocês acreditam nisso? Você sabia que crente fica doente? Às vezes fica depressivo, às vezes anda ansioso, às vezes tem um mal, às vezes tem diabetes tipo 1. Vocês sabiam disso? Que muitos crentes têm um espinho na carne, e nós vamos ver aqui dentro das escrituras sagradas, como por exemplo Timóteo, que tinha um problema sério de estômago. Nós vamos olhar para Epafrodito, Dorcas, Lázaro. Lázaro adoeceu e morreu, irmãos. Crentes também morrem. Esses irmãos sabiam disso? Morrem. A filha de Jairo adoeceu e morreu. E também agora nós vamos ver a sogra de Pedro. A sogra de Pedro está muito doente, acamada. Ô meus irmãos, foi colocado na nossa cabeça que crente não pode passar por privação, por tribulação, que crente não pode adoecer, que quando você adoece é porque você está em pecado, porque quando você adoece é porque você pecou contra Deus e Deus está te punindo, ou porque alguém da sua casa pecou contra Deus e agora Deus colocou uma doença sobre a vida do seu filho. Eu já vi pastores dizer o seguinte: você não devolve o dízimo, os 10%, fique tranquilo, você não vai devolver para Deus, mas você vai gastar na farmácia. Está repreendido, Satanás. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Que Deus é esse que amaldiçoa o seu povo pelo bel prazer? Não é isso que a Bíblia fala. Infelizmente, o pecado trouxe consigo todas essas mazelas. Mas na Bíblia, pessoas crentes também ficam doentes. Outro detalhe que nós vemos é que, além de Pedro ser discípulo de Jesus, e nós vamos ver que eles vão desenvolver uma amizade profunda nessa caminhada ministerial, a esposa de Pedro era uma mulher crente. Apesar de nós só encontrarmos que, aliás, aqui nas entrelinhas, né, se a sogra de Pedro está doente é porque Pedro é casado, não é isso? Mas nós vamos encontrar um outro apóstolo falando da esposa de Pedro. Veja comigo lá 1 Coríntios 9:5. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz assim: será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas é o Pedro. O que Paulo está dizendo? Que em algumas viagens missionárias, a esposa de Pedro o acompanhava. E ela era uma mulher crente. Então Pedro é discípulo de Jesus, a esposa de Pedro tem testemunho dos de dentro e dos de fora, é uma mulher crente, e a sogra de Pedro é uma mulher piedosa, porque depois de ser curada, ela levanta e imediatamente começa a servir. É uma família de crente, mas chegou a desgraça naquela família. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, não se abale se você está enfrentando isso. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Nós podemos não entender, mas é para a glória de Deus, para a manifestação do Filho de Deus. Jesus Cristo vai ser honrado nessa situação e nós vamos ver daqui a pouquinho. Mateus e Marcos e Lucas narram esse milagre, mas como eu disse, Lucas é médico. Ele tem um olhar clínico sobre alguns detalhes. Em Mateus e Marcos nós lemos que ela estava com febre, mas Lucas, por ser médico, diz que ela estava doente e com muita febre. Tem uma diferença. Porque a febre em si não é uma doença. A febre é um sintoma, é um sinal do corpo.
O corpo está sinalizando, algo está errado, algo não está certo com você aqui. Por isso a temperatura começa a se elevar. É uma defesa do próprio corpo. E Lucas, por ser médico, vai dizer, olha, aquela mulher estava doente. Por que é que Lucas não diz qual era a doença? Bom, primeiro porque Jesus chegou e curou, né? Então nós não vamos saber que doença era, se era algo gravíssimo, como uma infecção, e poderia estar sendo uma infecção generalizada, ou apenas uma má digestão, não sei. Jesus chegou e curou aquela mulher. Mas Lucas disse, ela estava doente. E em segundo lugar, nós não vamos saber por quê. Porque a medicina daquela época não era tão avançada quanto a nossa. O que nós sabemos é que Lucas vai usar uma palavra grega poderosíssima, dizendo que aquela mulher estava presa, acorrentada, algemada àquela febre. É como se Lucas estivesse dizendo, olha, eu que sou médico, sei que eles fizeram de tudo. Não tinha mais o que ser feito. A febre não baixava, não deixava o corpo daquela mulher. Mas mais ainda, Lucas vai dizer que ela estava acamada. E a febre, quando ela vai beirando os 40, meus queridos irmãos, a pessoa não tem força nenhuma. Pode ter confusão mental, delírio, convulsões, calafrios, suor excessivo. E aquela mulher estava completamente debilitada. O texto, então, não deixa claro qual era a doença daquela mulher, mas nos mostra que ela estava com muita febre. Estava presa àquela febre. Provavelmente aquela filha já tinha tentado de tudo para baixar a febre da mãe. O genro Pedro também. Talvez já tinha ido em todos os médicos, farmácia da época, ter feito todos os tipos de remédios e chás que estavam disponíveis ali naquela época. Eles já tinham tentado de tudo, sem sucesso algum. E quem sabe você está nessa mesma situação. Já tentou de tudo. E o problema não se resolve. Já tentou de tudo, mas parece que você está acorrentado, amarrado a essa enfermidade ou a esse problema. Já tentou de tudo e as suas forças se esgotaram. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus Cristo está na casa. E se ele ainda não entrou na sua casa hoje, você pode fazer um convite para ele. Hoje você pode abrir a porta da sua casa e dizer, Senhor, faça morada aqui. Venha visitar-me e fica comigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas em segundo lugar, nós vamos ver agora que Jesus entrou na casa, mas que do nada levantaram-se aí um grupo de intercessores. Ainda no versículo 38, pediram a Jesus em favor dela. No finalzinho do versículo, pediram a Jesus em favor dela. Com certeza os discípulos viram a situação daquela senhora, viram a aflição da esposa de Pedro, até mesmo a inquietação no coração do próprio Pedro. E os discípulos, que já tinham visto Jesus realizar tantos sinais, e há poucos minutos ter expulsado um demônio dentro da sinagoga, falaram, não é ele. Nós estamos aqui por algum motivo. Jesus veio aqui por algum motivo. Se tem alguém que pode realizar algo nessa situação, é Jesus e ele está na casa. Talvez, meus queridos irmãos, você possa dizer, pastor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que possa pedir a Deus por mim. E eu estou como aquela mulher, eu estou debilitado, eu não tenho mais forças. Quando nós olhamos para essa mesma história, mas pelo olhar de Mateus, Mateus escreve assim, Mateus 8,14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Não existe uma versão melhor do que a outra. Não é que um evangelista acertou e o outro errou. Não. Se você pegar
4 alpinistas e colocarem os 4 para escalarem a mesma montanha, cada um vai ter uma perspectiva completamente diferente da escalada. E é isso que acontece nos evangelhos. Aqueles homens, eles vão dando sinais, detalhes que mais chamaram a sua atenção. E o texto de Mateus nos diz que quando Jesus entrou na casa, o próprio Senhor Jesus viu que aquela mulher estava doente, que aquela mulher estava acamada e com febre. Com isso eu quero dizer para você que está se sentindo sozinho, sem forças, não existe possibilidade nenhuma de Deus não saber o que está acontecendo contigo. Não há possibilidade nenhuma de Deus não conhecer o tamanho da sua dor. Deus sabe conforme o seu coração está doendo. Deus sabe. Ele entra na casa e ninguém precisa falar para ele do teu sofrimento. Ele sabe o quanto você está sofrendo. Por isso, a sua cura, a sua restauração, a sua vitória não depende de terceiros. Ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, que sabe exatamente o tamanho da sua dor. Ele sabe exatamente. Não existe nenhuma possibilidade. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem criou cada átomo do seu corpo. O salmista disse no Salmo 139, versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Foi o Senhor quem formou. O Senhor sabe o tamanho da sua dor. O Senhor sabe que você está sofrendo. Mas o que me chama a atenção aqui, é que Jesus Cristo entrou na casa e viu que a sogra de Pedro estava doente. Isso está claro. Mas sem dúvida nenhuma, nós podemos afirmar que Jesus Cristo entrou na casa porque a sogra de Pedro estava doente. Jesus foi até naquele local com um objetivo. Meus irmãos, ele disse que ele é o bom pastor. Ele deixa as 99 no deserto para ir atrás da desgarrada. Talvez outros vão passar e vão dizer, mas é só uma febre, é só uma dorzinha. E tem uma frase muito que eu carrego comigo, que eu aprendi, que só sabe o tamanho da dor aquele que está sentindo ela. Às vezes, na visão dos outros, não é um sofrimento, não é para tanto. Não é para tanto. Deixa eu dizer para você, Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o seu bem-estar e ele vai atrás de cada uma das suas ovelhinhas. Ele vai atrás. E Jesus entrou naquela casa. Jesus foi ver aquela ovelhinha que estava doente. Jesus viu que aquela senhora estava doente, mas também esperou uma atitude dos seus discípulos. E aqui é a nossa responsabilidade. A Bíblia diz que nós devemos, e está no imperativo, e se está no imperativo é uma ordem, nós devemos orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Nós devemos orar uns pelos outros. No que Jesus entrou, Jesus sabia que aquela mulher estava doente. Mas Jesus esperou a atitude dos seus amigos, que chegaram para ele humildemente e disseram, Senhor, ela está acamada, Pai. Só o Senhor pode resolver esse problema. Meus irmãos, Jesus está esperando uma atitude sua. Quantas pessoas que você conhece que estão enfermas, que estão passando por uma tribulação, que estão precisando de uma oração, que estão precisando de alguém que se coloque na brecha por elas, que estão precisando de alguém que diga, minha irmã, meu irmão, eu só vou orar pela sua vida. Nós não conseguimos fazer mais do que isso, mas essa é a nossa responsabilidade, orar pelas pessoas. Deixa que o milagre é com Cristo. Ele faz e Ele é capaz de fazer o milagre. Agora a nossa responsabilidade é interceder. O Senhor Jesus Cristo quer levantar homens e mulheres, intercessores e intercessoras, que se coloquem na brecha pelos outros, que se compadeçam da dor dos outros. Aqueles homens olharam para Jesus e falaram, Senhor, o Senhor tem condição de resolver esse problema.
Nós precisamos nos comover com a fragilidade humana, nos importar com a dor do outro como se fosse a nossa dor. Jesus quer levantar intercessores para trabalhar junto com Ele. Para trabalhar junto com Ele. Ô meus irmãos, não se preocupe, mas será que Deus vai curar? Será que Deus vai libertar? Será que... Isso aí não depende de você, meu irmão. Não depende do tamanho da sua fé. Não depende da sua capacidade. Eu não creio em oração poderosa. Tem gente que pensa que oração, eu vou recorrer ao fulano de tal porque ele tem uma oração poderosa. Nada disso, irmãos. Nada disso. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso que ouve a nossa oração. Existe um Deus poderoso que conhece o nosso coração. Versículo 39, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou, e imediatamente se levantou e passou a servi-los. Terceiro e último lugar, Jesus Cristo inclinou-se para ela, inclinando-se para ela. E aqui nós vemos mais uma vez o olhar clínico de Marcos, como um médico que chega diante do paciente que está numa maca e se inclina. Mateus vai dizer que Jesus Cristo a tomou pela mão. Marcos vai dizer que Jesus Cristo se aproximou dela e a segurou pela mão. Mas Lucas vai dizer, não foi só isso. Ele se inclinou. Ele se inclinou porque ele não tem nojinho. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. A sua presença expele a doença. Jesus não tem medo de se contaminar com a enfermidade. A sua presença cura toda e qualquer pessoa e enfermidade. E como alguém que se compadece do seu paciente, como bom médico que ele é, ele chegou até aquela mulher aonde ela estava e se inclinou. Não em um sentido de reverência, mas sim de misericórdia. De misericórdia. Jesus se inclinou. Jesus conversou com aquela mulher. Jesus se inclinou. Ele não tem nojo. Ele veio justamente para os doentes. Ele é o bom samaritano. Ele não é como o sacerdote, o levita, que passam e tomam distância daquele homem que foi assaltado e está para morrer no caminho. Ele é o bom samaritano que se aproxima, que derrama azeite e vinho nas nossas feridas, que trata de nós, que nos pega no colo. Ele não tem medo e nem nojo da nossa podridão. É isso que a Bíblia diz, que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele chegou perto de nós. Quando nós fedíamos ao pecado e à desgraça, Ele não teve nojo. E a prova de que Ele se inclina com misericórdia é porque eu e você estamos aqui hoje nessa noite. Jesus chegou até as nossas vidas. Ele curou todos aqueles que chegaram até Ele. Como eu disse, Ele é aquele que não sente nojo. Ele toca no caixão, no cortejo fúnebre. Ele é capaz de olhar para aquela mãe que vem saindo de Naim e dizer, mulher, não chores. Ele é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que toca nos leprosos e diz, eu quero que você fique limpo. Ele coloca o paralítico para andar e ressuscita mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós devemos ter a nossa confiança única e exclusivamente em Jesus. Por isso que ele chega e se inclina. Ele chega e se inclina. Ele tocou e deu vida. Nós vivemos um tempo atrás aí, da Covid-19. E quando a coisa ficou mais ou menos boa, era gente com máscara de plástico na cabeça, 2 ou 3 máscaras de pano. Imagina, irmãos, a que ponto nós chegamos de ignorância de pensar que um pano no nariz e na boca iria proteger alguma coisa. Mas as pessoas não podiam se tocar. Para se cumprimentar era no cotovelo, era no chute, era no calcanhar. Quantas famílias não puderam se abraçar? Não, ele está com Covid. Não pode tocar, não pode chegar, não pode encostar.
Quem entrou para dentro desses hospitais sabe, os médicos vinham paramentados que pareciam astronautas. E a gente que teve essa praga no nosso corpo, nós nos sentimos imundos. Uma imundícia viva que só pelo fato de estar ali naquele ambiente, era como se fosse uma bomba atômica que ia matar todo mundo à sua volta. Você ficava preocupado só pelo fato de estar vivo e de poder contaminar outra pessoa. E eu me lembro de fazer uma oração em pensamento lá naquela UTI. Eu disse: Senhor, Tu sabes aonde eu estou e Tu és o único que pode me tocar. E eu sei que se o Senhor me tocar, eu vou ser curado. E Jesus Cristo me tocou e eu fui curado. Porque Ele se inclina para nós. Ele chega até onde a gente está e Ele faz o milagre. O milagre que Jesus Cristo faz é completo, irmãos. E eu encerro aqui. Jesus Cristo não levanta o doente para ele ficar fazendo tratamento depois. Jesus não cura o paralítico para ele ter que fazer fisioterapia ou andar de muleta. Não. O milagre que Jesus Cristo faz é completo. E aquela mulher, imagine a cena, está acamada, delirando em febre. Ela vai morrer. Jesus olha para Pedro, olha para a filha. Os discípulos chegam e falam: Mestre, se compadece dela. E Jesus Cristo, como o bom médico que é, se aproxima, se inclina, pega pela mão, repreende aquela febre. E o texto diz que imediatamente aquela mulher se levantou e passou a servi-los. Não existe nada mais gratificante do que servir ao Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais gratificante. Aquela mulher não queria ser servida. O desejo dela era de servir. E quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela recebeu o milagre na vida dela, quando ela viveu algo sobrenatural, a primeira coisa que ela fez foi servir ao Senhor Jesus Cristo. Servir ao Senhor, ela fez algo para eles. Talvez ela foi para a cozinha e fez um bolo. Se fosse aqui, foi preparar um chimarrão ou um café. Ela quis agradar a Jesus. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Oh, meus irmãos, eu tenho certeza de que todos nós que aqui estamos, temos testemunhos para falar de quantas e quantas e quantas vezes o Senhor já interviu na nossa história. Mas infelizmente nem todos, depois de receberem um milagre, se levantaram com essa disposição de servir ao Senhor. Aquela mulher não esperou. Ela foi curada, ela se levantou e passou a servir. Encerro com a leitura do versículo 40 e 41, que diz assim: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. O que isso significa? Eu não sei qual é o mal que você está vivendo. Se é um mal físico, emocional ou até mesmo espiritual. Eu não sei se você está vivendo um mal no seu casamento ou na criação dos seus filhos. Eu não sei se você está vivendo um mal na sua saúde física ou talvez nas suas finanças. Mas o texto diz, e muito claro, que traziam diferentes tipos de enfermos, de doenças, e ele curava todas. Talvez o seu mal não é uma enfermidade, mas é uma opressão maligna. Pastor, eu não consigo ter paz, eu não consigo dormir, eu não consigo aquietar o meu coração. Eu não consigo, eu sinto que eu estou vivendo uma opressão. E o texto diz que ele expulsava os demônios. Com isso eu quero concluir dizendo que Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Chegue até Cristo.
Chame Jesus Cristo hoje para morar na sua casa, para estar no seu coração, para estar na sua vida, porque Ele tem todo o poder de curar e de libertar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. E logo após essa oração, nós estamos todos dispensados. Paizinho querido, Deus eterno, santo e poderoso. Ó Deus, eu quero te louvar, ó Pai, por esta palavra. E pedir, ó Deus, que esta palavra, Senhor Jesus, fale aos nossos corações. Que ela encontre, Senhor Jesus, aquele coração que está doente, aquele irmão, aquela irmã que está com a sua fé vacilante, e que possa ser fortalecido, meu Deus. Que a nossa confiança em Ti, meu Pai, venha somente crescer cada vez mais e mais. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes pela nossa incredulidade, pois até os demônios temem e tremem diante do Senhor. Nós sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de que Tu estás conosco e não nos abandona. Assim, ó Deus, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fique assentado, espere eu chegar até a porta, porque eu quero cumprimentar cada um dos irmãos.